Oi, gente, tudo bom? Como vocês sabem, no sábado passado, o nosso encontro, ele não foi na Matriz, né? A gente teve um encontro especial no Carmelo. E pra vocês entenderem o que a gente vai estar falando aqui nos próximos dias, as coisas que eu vou estar mandando aqui embaixo, eu vou explicar um pouquinho como foi o nosso encontro, sobre o que a gente falou lá no Carmelo, pra vocês não ficarem boiando, tá bom? Porque é uma coisa muito importante mesmo. Então eu peço que vocês continuem assistindo aqui esse vídeo, vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Mas eu falo muito, vocês sabem. Então, vamos lá. Bom, a gente tá num tempo da igreja muito importante, né? Que é a quaresma, né? E pra gente entender um pouquinho do porquê que a quaresma existe, digamos assim, por que é importante a gente se preparar na quaresma, né? Eu vou falar um pouquinho sobre uma característica do ser humano, né? Em árabe, a palavra para ser humano é isnam. O que significa isnam? Homem, aquele que se esquece. Ah, aquele que se esquece, você se identificou, né? Mas não se esquece de comer, de dormir, né? Não se esquece só dessas coisas, não. O ser humano, ele se esquece daquilo que é fundamental. Ele se esquece, muitas vezes, né? Que, apesar das coisas do mundo serem passageiras, né? A gente tem uma alma eterna. A gente se esquece da morte, a gente se esquece dessas coisas fundamentais da nossa vida, né? A gente basicamente se esquece da eternidade, ou seja, se esquece da existência de Deus. E muitas vezes a gente se deixa levar, se apega, mergulha assim a nossa mente, a nossa vida nas coisas do mundo que são efêmeras. O que é efêmero? É passageiro. Né? Tudo no mundo é passageiro. Né? Uma dor, um sofrimento, um crush, tudo é passageiro, né, gente? Menos uma coisa, né? Só Deus não é passageiro, só Deus é eterno. E por que eu tô falando disso, né? Porque basicamente o pecado é um esquecimento do que é eterno para focar nas coisas passageiras do mundo, né? O prazer, enfim, a preguiça, né? Todas essas coisas são coisas passageiras. E quando a gente peca, a gente está se esquecendo de Deus, né? Tá se esquecendo dos nossos princípios, se esquecendo, sei lá, do que a gente prometeu pra gente mesmo, né? Quantas vezes no começo do ano agora, né, a gente faz algumas promessas de ano novo, a gente fala, não, esse ano vai ser diferente, vou fazer isso, aquilo, né? E lá para abril a gente esqueceu de tudo isso e às vezes não consegue cumprir, não consegue manter essa constância do que a gente acredita, né? Então a nossa vontade, ela é efêmera, ela é muito volúvel, ela é muito passageira. O ser humano é aquele que se esquece das coisas fundamentais da sua vida, né? E pra gente combater, digamos assim, esse vício, né, a igreja dispõe de certas ferramentas, né? Você já deve ter ouvido falar do ano litúrgico. O ano litúrgico, basicamente, é o calendário da igreja, que não segue o calendário civil, né? O calendário do mundo, que começa em janeiro, termina em dezembro, né? O nosso calendário da igreja, ele começa lá para novembro, mais ou menos, na preparação para o Natal, que é o período do Advento, e ela vai terminar a última solenidade de Cristo Rei do Universo, né? Também lá para novembro, né? Começa e termina ali. E por que que esse calendário é diferente? Porque ele não é baseado no Sol ou na Lua como os calendários comuns. Ele é baseado na vida de Cristo, né? Que é a coisa mais importante para a gente cristão, né? Que é a história de Deus se encarnando, Deus vindo ao mundo e atuando na história dos seres humanos, né? Nossa história. Então, todo o calendário litúrgico, a gente vai meditar durante todo o ano sobre a vida de Cristo, o que ele fez, enfim, os momentos importantes da história da redenção. Bom, e dentre todas as solenidades, Corpus Christi, Natal, Pentecostes, qual delas é a mais importante? É a Páscoa, né? É a Semana Santa. A gente tem uma semana inteira santa que a gente fala, né? Que é a celebração da morte e ressurreição de Cristo, né? A coisa mais importante pra gente, né? Quando Deus veio ao mundo, se encarnou, né? Se limitou totalmente dentro de um ser humano, sendo que ele não precisava nem um pouco disso, só para nos tirar do pecado, né? E pra gente conseguir viver bem a quaresma, pra gente simplesmente não ser um dia que a gente vai na igreja e sai, e basicamente é um dia como qualquer outro, porque muitas vezes acontece isso. Para não ser um dia qualquer, a gente tem um período antecedente que chama quaresma, que basicamente é um período de preparação para a Páscoa, né? Mas muito mais do que preparação. É um tempo de purificação, de espera, né? De renovação da gente mesmo. É um tempo para a gente resetar, entendeu? E começar de novo a fazer algumas coisas
que a gente sabe que é importante fazer, mas às vezes se esquece e deixa de fazer, né? Por exemplo, sei lá, vocês devem, às vezes, estar numa fase aí de prestar vestibular, alguma coisa do tipo. Eu mesmo, né? Prestei vestibular no ensino médio e desde o primeiro ano do ensino médio eu já sabia o que eu queria prestar, né, na faculdade, qual faculdade eu queria fazer. Então, desde o primeiro ano eu já ficava pensando no vestibular, já me preparava, já pensava o que eu tinha que estudar, já me planejava, já visitei a faculdade. No segundo ano eu prestei Enem, prestei FUVEST já para treinar. E no terceiro ano, né, passei o ano inteiro estudando, fiz cursinho, tudo para aquele dia do vestibular, ou seja, eu tava me preparando, né? Outro acontecimento, né, meu casamento. Vocês não sabem, casei recentemente. E para isso, né, também tem um período de noivado, né, que é o período de preparação. A gente noivou por um ano e pouquinho, mas a gente estava se preparando já para o casamento há uns 3 anos, pelo menos, né? Preparação financeira, preparação material mesmo, de comprar as coisas, tal, pensar em casa, essas coisas. E também uma preparação espiritual, né? Tipo, pô, vou casar, né? Preciso, sei lá, aprender a cozinhar, né? Tipo, essas coisas assim. Então a gente fica muito tempo se preparando para as coisas, né, da nossa vida. E para aquilo que é mais importante, que é a Páscoa, muitas vezes a gente simplesmente, ó, vira um dia qualquer no nosso ano. E para que isso não aconteça, a gente tem a quaresma, né? O que é a quaresma? Esse período de preparação. Na verdade, a quaresma não é somente uma invenção da igreja. Quando a gente vive a quaresma, a gente está imitando a vida de Cristo, pois ele mesmo fez uma quaresma, né? Vocês não sabem, antes de assumir a vida pública dele, né? Aqueles 6 anos que ele teve uma vida pública, ele ficou 40 dias no deserto, jejuando e em oração. Né? Então, a nossa quaresma também é uma imitação, né, das virtudes de Cristo, né? Da oração, do silêncio, da meditação, dessa introspecção, de olhar para dentro de si, né? E pensar um pouco mais na vida, não simplesmente se deixar levar pelo barulho, pela muvuca, pelas preocupações do nosso dia a dia, né? Então, a quaresma, né, 40, né, seria uma quarentena, assim, né, 40 dias. E esse número 40, ele é bastante citado na Bíblia, não só, né, nesses dias que Jesus passou jejuando, mas também 40 dias e 40 noites que choveram na época de Noé, né? Moisés passou 40 anos, 40 dias também em oração no Monte Sinai. A gente pode pensar também nos 40 anos de peregrinação dos israelitas, né, do Egito para a Terra Prometida. Também Jesus foi apresentado 40 dias depois de nascer no templo, né? Então, o número 40, ele tem um simbolismo, que é um simbolismo de preparação, purificação, expectativa, um tempo de mudança, né? Isso só faz sentido, se vocês lembrarem, quem foi na missa de quarta-feira de cinzas vai lembrar o que o padre falou, que isso só faz sentido, né, toda essa quaresma, todas essas coisas, quando a gente tem noção, quando a gente tem a consciência de que nós somos pó e ao pó voltaremos. Ou seja, que nós não somos nada, que existe uma infinidade de coisas que a gente ainda precisa mudar na nossa vida para ser um cristão de verdade, ou seja, um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, né? Ou seja, por isso que a quaresma começa lá na quarta-feira de cinzas, né? Que a gente medita, né? Que somos pó e ao pó voltaremos. Por isso também que a quaresma é muito importante, né? Que é um tempo que a gente também é convidado a fazer a confissão, né? O sacramento da reconciliação. A igreja tem 5 mandamentos, que não são aqueles 10 mandamentos de Moisés, são aqueles 5 mandamentos da igreja. E se eu não me engano, o segundo deles é confessar-se ao menos uma vez por ano em ocasião da Páscoa. Ou seja, a gente tem que confessar na Páscoa. Porque é esse período de purificação, né? De, assim, detox, limpeza interior. Não, detox não. Detox é uma palavra horrível, não usem a palavra detox. Enfim, né? E aí, a gente pode pensar na quaresma também como um paralelo lá, como aquela história do Egito, sabe? Já escutaram a história do Egito, né? Na catequese? Quando os israelitas, eles ficaram 40 anos no deserto também, né? Porque eles antes estavam... Os israelitas é um povo, né? Uma família gigante, digamos assim, né? E eles eram escravos no Egito, eles tinham uma vida horrível lá no Egito. E aí eles rezam para Deus libertar eles dessa escravidão. E Deus fala, não, vou preparar um lugar para vocês. E aí eles ficam 40 anos em peregrinação para a Terra Prometida, que era aonde Deus ia preparar para eles, né? A gente pode fazer um paralelo dessa peregrinação, desses 40 anos no Egito, com a nossa vida. A nossa vida também é uma peregrinação, né? A gente pode pensar, né, uma peregrinação do egoísmo para a caridade e também do mundo para o céu. Então, para viver bem essa jornada, né? Pensei numa jornada.
para viver bem essa jornada, a igreja nos dá três ferramentas, né? Que é o jejum, a caridade, né? A esmola, e a penitência. Então, na quaresma a gente é chamado a fazer essas três coisas muito importantes, né? A oração, né? Que é extremamente importante, né? Quando a gente é um diálogo com Deus, onde a gente se abre para a graça de Deus, para onde a gente cria uma intimidade com Deus, né? Quando a gente também reconhece a nossa miséria, as nossas necessidades, a nossa incrível necessidade de Deus, né? A penitência, né? O jejum, ele é uma mortificação da nossa carne, né? Sei lá, a gente fica às vezes sem comer ou fica sem fazer uma coisa, sei lá, jogar um videogame, a gente percebe como a gente é frágil, né? Como a gente é muito necessitado de Deus. Então é uma mortificação, né, da nossa carne. E a esmola é uma mortificação do nosso egoísmo, né? A gente se coloca a serviço do outro para dessa forma servir melhor a Deus, né? Então, nessas três coisas a gente é chamado a fazer durante a quaresma: jejum, né, que é a penitência, né, jejum, a oração e a esmola. Uh, e aí, e aí na quaresma a gente tem um chamado da igreja, né? Que é de fazer abstinência de carne. Isso é muito importante, gente, presta atenção. Abstinência de carne todas as quartas e sexta-feiras, né? Abstinência é você deixar de fazer alguma coisa, né? Deixar de comer carne. Ou você pode fazer também abstinência de chocolate, de refri, de alguma coisa assim, né? E o jejum, que também a igreja chama a gente de fazer, que é deixar de fazer uma das refeições principais, que é o almoço ou a janta ou o café da manhã. Na quarta-feira de cinzas, que já passou, né? E na sexta-feira santa também, é um dia de jejum, né? Pra gente estar mais preparado, digamos assim. Pra gente se preparar espiritualmente, a gente também faz essa preparação física, digamos assim. Mas além disso, na quaresma a gente também é chamado a fazer penitência, né? E aí existem uma infinidade de penitências, que é o motivo de eu estar fazendo este vídeo, que já está longuinho, mas eu sei que vocês vão assistir até o final, não é mesmo? A penitência é, é uma mortificação, né? É, pode ser física, pode ser, né, espiritual também. A gente deixar de fazer uma coisa que a gente gosta, né? Muitas vezes se deixar dessas coisas mais mundanas para a gente se concentrar nesse período de preparação para Páscoa, né? Às vezes deixar de assistir muita TV, ou deixar de assistir série, alguma coisa, ou sei lá, e deixar de fazer uma coisa que você faz muito, às vezes, ficar no celular, e dedicar esse tempo para rezar, para ler a Bíblia, né, para fazer uma coisa diferente aí nessa quaresma, tá? Então, para a gente viver bem nesse período, a gente preparou um calendário quaresmal, tá? Que todos os dias tem uma coisinha pequena, para todos os dias a gente estar fazendo alguma coisa, e pra gente não se esquecer que é quaresma, porque senão, né, começa lá na quarta-feira de cinzas, tipo, beleza, quaresma, vou rezar um terço por dia, vou ficar sem séries, vou ficar, sei lá, sem ouvir minha banda preferida. Aí lá na metade da quaresma você já esqueceu que é quaresma e já voltou a fazer tudo de novo, né? Então, esse calendário serve para todos os dias da nossa quaresma a gente fazer alguma pequena ação e a gente se lembrar que a gente está na quaresma, né? Porque o homem é aquele que se esquece. Então, a gente vai estar mandando um calendário que a gente fez, tá? Dia 14 de março vai ter um gesto concreto do grupo de jovens, que mais pra frente o pessoal vai falar como vai ser. Então, o calendário, ele tá específico pra gente, né? Outra coisa, todos os sábados tem uma visita eucarística nesse calendário. Qual foi o tempo que a gente pensou? Sabe, entre a missa e o grupo de jovens, sempre sobra um tempinho que a igreja tá aberta e o Santíssimo fica aberto. Então, a gente vai estar indo no Santíssimo, tá? Antes do grupo começar, fazer ali a nossa oração, tá bom? Vai ser uma dessas práticas do nosso calendário. Então, eu vou estar mandando o calendário, vou tentar estar mandando todos os dias qual que é aquela penitência do dia, tá? Pra gente estar fazendo junto. Isso aí, vai mandando, se você quiser mandar para seus amigos, para parentes, família também, né? Um ajuda o outro ali a fazer, e no grupo a gente vai tentar fazer isso, né? Um ajuda o outro. Eu sei que já é terça, já tá quase uma semana aí de quaresma, não tem problema, né? Foi que o nosso calendário do grupo deu um pouquinho errado, mas a gente vai começar e vai tentar fazer isso certinho todos os dias a partir de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, não entendeu alguma coisa, tem alguma dúvida, vem falar comigo, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham ficado até o final. Desculpa falar tanto, mas é porque
é um assunto muito importante e eu queria tentar explicar para vocês não ficarem boiando, porque se eu mandar só o calendário lá, vocês não vão entender nada, tá bom? Então aqui embaixo eu vou estar mandando também algumas sugestões de penitência. Se você ainda não escolheu, pense numa penitência que tenha um pouco a ver com você, com seus defeitos, com coisas que você quer mudar, tá bom? E é isso aí, gente. Beijinhos. Até sábado no próximo encontro.